Olá, o programa desta semana aborda um tema recorrente nesta época do ano, que são as chuvas e os estragos causados em todo o estado. Vamos analisar as áreas de risco, o papel dos governos na prevenção de tragédias. Também vamos conversar sobre as conclusões da Comissão Especial das Enchentes, que entre março e novembro realizou audiências públicas, analisou documentos e informações e solicitou providências visando minimizar os danos aos mineiros durante a temporada de chuva. Os nossos convidados são o deputado Paulo Guedes, do PT, terceiro vice-presidente da mesa da Assembleia, coordenador da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco. Ele exerce o segundo mandato na Assembleia. O professor foi presidente da Câmara Municipal de Manga, no norte do estado, quando atuou como presidente da Associação dos Vereadores da Área Mineira da SUDENE. Foi também coordenador estadual do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX. E os deputados da Comissão Especial das Enchentes, o presidente Arlen Santiago, do PTB, que exerce o quarto mandato no Legislativo. Ele é médico, advogado, foi vice-prefeito de Montes Claros e prefeito do município de Coração de Jesus. O deputado também presidiu a Associação dos Municípios da Área Mineira da SUDENE e o colegiado dos secretários municipais de saúde de Minas Gerais. O relator da comissão, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB, que é vice-líder do governo, vice-presidente da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo. Ele integra ainda as comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e de Segurança Pública, além da CIP e da Mineração. Está no quarto mandato na Assembleia. É advogado, professor e já foi vice-prefeito da cidade de Ouro Fino. Deputado Ulisses Gomes, do PT, vice-líder da bancada petista, integrante também das comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo. Ele exerce pela primeira vez o mandato como deputado estadual. Gestor e administrador público, foi vereador em Itajubá, no sul de Minas, e chefe de gabinete do deputado federal Odair Cunha, em Brasília. O ponto de vista do parlamentar numa conversa franca e aberta é o Assembleia Debate, que começa agora. Nós vamos começar com as recomendações apresentadas no relatório final da Comissão Especial das Enchentes. Ao governo federal, ela sugere a ampliação do prazo de 180 dias para a dispensa de licitação em obras relacionadas às enchentes nos casos de emergência ou calamidade pública. Solicita também que o Ministério da Integração Nacional capacite agentes municipais. Ao governo do estado, o relatório sugere que o acesso aos recursos do Fundo de Recuperação das Bacias Hidrográficas, o FIDRO, seja simplificado, inclusive com a redução da contrapartida das prefeituras, e recomenda o aumento do efetivo responsável pela vistoria das 729 barragens do estado, trabalho realizado hoje por apenas um servidor. A comissão também apontou a necessidade de obras pontuais em diques e sistemas de contenções. Aos municípios, o relatório recomenda a inclusão de funcionários de carreira na Defesa Civil, para evitar que a cada 4 anos, com a posse de novos prefeitos, eles sejam substituídos por novos servidores sem treinamento. Antes de passar ao debate, o nosso agradecimento à presença dos senhores deputados, começando pelo deputado Arlen Santiago, que presidiu esse trabalho da Comissão Especial das Enchentes. Deputado, o senhor se surpreendeu ao sistematizar esse problema que é tão antigo em Minas Gerais? Não, surpresa não, que a gente sempre vê a quantidade de mineiros morrendo a cada ano e sempre aí sai todo mundo correndo, batendo tamanco para ver o que pode fazer naquela situação e colocando sempre a população em momentos muito difíceis. Primeiramente, houve um erro no uso e ocupação do solo de antigamente, porque as pessoas foram chegando até a beira dos rios, onde historicamente sempre existiam as enchentes. Ou então foram subindo as encostas dos morros, onde o terreno é frágil e a lama despenca da pedra. Mas o que nós vimos é que em todos os níveis de governos não se tem uma preocupação definitiva com o problema das enchentes, que dá tanto prejuízo às pessoas, à população e tantas mortes. E nisso aí nós vimos, e o deputado Dalmo conseguiu fazer um relatório extremamente bem elaborado, e nós achamos que, inclusive, uma das situações que poderia é que
a Assembleia deveria criar uma comissão definitiva de prevenção de acidentes de tempo. Não só a enchente, como também a seca, que sempre voltou à baila lá. Então nós estamos vendo que nós não temos, com o município hoje, que é o ente mais pobre, é o ente que na Constituição de 88 definiu quanto que seria de verba para o governo federal, para o município, para o estado, e isso foi mudando do tempo para cá. Todo o governo federal e todos são iguais, querem maior concentração de poder e maior quantidade de recursos. Agora mesmo, nós vemos que o governo federal libera carros, linha branca, de pagar o IPI, que é um imposto que é compartilhado com estados e com municípios. Poderia liberar o IOF, que é só do governo federal. Então, faz com que os municípios tenham cada vez mais atribuições e cada vez menos recursos. E na questão das enchentes, nós vemos aí que falta uma programação dos municípios, do estado e do governo federal. Dos municípios, porque não cuidam adequadamente de montar uma defesa civil eficiente, com funcionários de carreira, porque quando um prefeito sai, ele dispensa aqueles contratados que foram treinados ali, e aí não libera um bueiro, e esse bueiro às vezes causa uma tragédia muito grande. Na questão do Estado, porque nós temos alguns mecanismos que poderiam diminuir ainda mais a questão das enchentes, vimos ser definido ali que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Estadual têm trabalhado muito bem. Nós temos tido no Coronel Fabiano e também no Coronel Martins pessoas que estão lutando para que isso possa resolver, mas nós tivemos aí, quando o Fuad Noman foi secretário de Obras, o uso de recursos do FIDRO, que hoje teria em torno de 400 milhões, não é isso, deputadão? Depois o senhor me corrija se é isso, para poder fazermos mais de 1.000 pontos em Minas Gerais, podermos combater vários pontos na questão das enchentes. Depois disso, o FIDRO não foi mais usado e os municípios não estão tendo como acessar o FIDRO para poder fazer os projetos. Vimos agora o Rio de Janeiro tirar 5 bilhões de reais do governo federal para obras de enchentes. E vimos Minas Gerais tirar alguma coisa em torno de 1 bilhão de reais aí. E quem conseguiu tirar? Quem teve dinheiro para poder fazer os projetos? Belo Horizonte, Contagem, Muriaé, onde nosso amigo prefeito Zé Braz conseguiu agora uma verba de 300 milhões de reais. E essas verbas do governo federal, elas são realmente muito demoradas. Muito demoradas. Tinha que ter um mecanismo mais ágil com relação à questão das enchentes para que elas possam ser liberadas. Então, cidades que foram arrasadas, como a Lei Paraíba, por exemplo, colocou seus projetos até hoje, os projetos não ficaram prontos, o município não tem condições. Então, nós temos aí uma sucessão de erros e nós todos da população pagando por esses erros. Mas o ideal seria que tivéssemos uma comissão final aqui, permanente, para poder estar sempre colocando. Agora mesmo, o deputado Dalmo colocou no relatório dele ali, e nós vimos que nós tínhamos apenas 2 pessoas, uma pessoa, né, Dalmo, na área do meio ambiente, que tem avançado bastante, o secretário Adriano tem avançado bastante na questão das prevenções em algumas cidades, na questão das barragens, que tem barragens que às vezes arrebentam e aí inundam lá. Então tinha uma pessoa para poder avaliar isso aí. No interregno da comissão já foram contratadas mais 2, o IGAN está olhando as coisas, agora mesmo o IGAN já conseguiu definir e resolver um problema junto com o governo federal, e a nossa querida cidade de Januária está recebendo recursos de mais de 12 milhões de reais que vinham parados para combate à seca. São Joaquim, vários outros, Pandeiros, Tejuco, estão recebendo as obras agora, porque houve uma defasagem e um projeto foi feito em 1998, só agora ele está conseguindo ser aplicado, ficou parado quase 3 anos, depois o recurso não dava mais e o Estado demorou também para poder alocar a correção desses recursos, e agora que a firma está terminando isso aí. Então é muito demorado, a gente precisava de ter um pouco mais de agilidade, e a cada dia os funcionários hoje, tanto do governo federal, do governo estadual e do municipal, estão começando a ficar com medo de tomar atitudes de maior emergência, porque volta e meia eles tomam essa atitude e pode ter certeza que daqui a pouco o Ministério Público desce o porrete neles aí, e aí vão pagar até às vezes pelo que eles não devem.
Então, obrigado, deputado Arlen. Vamos aqui continuar nossa volta. Deputado Ulisses Gomes, as suas palavras iniciais do nosso programa. Eu acredito que a comissão fez um trabalho importante a partir da iniciativa de mapear essa situação mais concretamente em cada canto do Estado. O fato concreto, e é base do relatório, é que falta uma questão de cultura, mas principalmente de planejamento de cada município, do Estado e da União, no sentido de atuar diretamente no problema. Eu não tenho dúvida de que os recursos disponíveis do governo federal, na medida em que os municípios têm planejamento, têm projeto para monitoramento, para prevenção, para ações definitivas de intervenção e contenção de enchentes ou prevenção de ações relativas a desastres levados consequentemente ao nível de chuvas, depende muito de cada cidade ter seu projeto, ter seu planejamento. Nós tivemos no início deste ano de 2012 mais de 200 municípios em Minas Gerais, Arlen, que decretaram estado de emergência. Desses foram 221, se não me engano. Destes municípios da nossa região do sul de Minas, não, foram quase 100, quase 90 municípios. O governo federal, naquele momento, destinou 50 milhões em caráter emergencial para projetos para atender aqueles problemas. As primeiras obras de intervenção com esses recursos levaram 6 meses para chegar no município e serem implementadas. Tiveram que passar pelo DR, todo o processo burocrático, todo o processo de licitação, o que faltava um planejamento melhor para a execução dessas obras. Então, quando a comissão detecta essa necessidade de um melhor planejamento, é essencial para que essa ação de convencimento, de implementar uma cultura maior de prevenção dos municípios, organizando melhor a defesa civil em cada município, garantindo continuidade, porque isso de fato é um grande problema, a troca, não só por questão eleitoral, que troca prefeitos, mas a troca no decorrer de um mandato, faz com que você tenha uma descontinuidade em programações fundamentais, que no caso específico neste caso de chuvas e de enchentes, você tem que ter um planejamento. E quando você troca pessoas, você troca mentalidade, você não tem continuidade, você tem um problema muito grande e aquela história, a chuva chega, ela arrasa, ela chega e destrói e não há tempo de chorar, não há tempo de você ficar, de fato, reclamando do que deixou de ser feito. Eu acho que de fato cabe a ação da Assembleia, a partir dessa ação importante da comissão, implementar uma ação contínua de fazer com que a defesa civil do Estado possa contribuir diretamente e, consequentemente, para que o planejamento do Estado contribua mais e melhor para que os recursos oriundos do governo federal, e aí eu acho que não vem ao caso de ficar reclamando aonde tem mais recursos. O fato é que existe recurso para isso e a gente tem que estar preparado mais do que para reclamar, que eu acho que detectar é importante, mas estar preparado para pegar esse recurso, porque Minas Gerais tem condições para planejar melhor, tem condições para preparar projetos melhores e, sobretudo, tem capacidade, tem necessidade para receber mais recursos do que está recebendo. Então, cabe a nós nos prepararmos, planejarmos para isso. Eu não tenho dúvida que o encaminhamento que a comissão vem dando e deu ao termo dos seus trabalhos é um grande norte para a gente se unir nesse sentido. Obrigada também pelas suas palavras iniciais, deputado Ulisses Gomes. Deputado Dalmo, relator da Comissão Especial das Enchentes, foi chamado aqui pelos dois que antecederam, né? Chamado ao debate. Sem dúvida alguma, esta comissão, com certeza, é uma das mais importantes que a Assembleia aqui teve a sua participação dos deputados, sob a liderança do nosso deputado Arlen Santiago e de outros deputados. Realmente pudemos participar como relator e de um acurado exame pudemos verificar que falta planejamento. Esta é a palavra-chave. Hoje, infelizmente, o município não tem um momento preparado para elaborar os projetos e, principalmente, estar pronto para apresentar, inclusive, suas justificativas. Nada adianta o Estado decretar estado de emergência. Hoje nós sabemos isso, mais de 100 municípios em Minas Gerais, no sul de Minas, tivemos grandes dificuldades, principalmente na elaboração dos AVADANs, que é o boletim sumário, é o início do sinistro. Até para isto, a Defesa Civil teve que orientar, teve que dar sua participação. E que pudemos ouvir aqui da Defesa Civil, através do Coronel Martins, sem dúvida alguma, é a preocupação, essa sintonia do município com o Estado com o governo federal. Tem recurso, mas o recurso demora para chegar.
Sabemos que os municípios do sul de Minas, praticamente pouquíssimos, muito poucos, foram contemplados a tempo e a modo em decorrência das enchentes. Então, no nosso relatório, nós discutimos várias proposições e uma delas, uma central de elaboração de projetos, de conhecimento técnico, de engenharia, para que cada município possa ter o seu CONTEC, uma vez que temos já em Pouso Alegre, desde o ano passado, já instalado lá uma sede, uma subsede da Defesa Civil, para atender nos primeiros socorros aos nossos municípios aí, em decorrência de chuvas, incêndios e outras situações. Mas, de qualquer maneira, falta hoje mesmo a estrutura, o planejamento, o conhecimento técnico. Nós sabemos hoje essas dificuldades no sul de Minas, principalmente, mas queremos recomendar. Fizemos também uma outra recomendação, Ulisses, para que as nossas associações microrregionais, elas se identifiquem com os municípios realmente, que são praticamente já sempre detentores de chuvas e principalmente de alagamentos, para que possa ter o seu departamento de engenharia, mais a AMM também, em sintonia direta com os municípios, CETOP e o governo federal. Eu acho que é uma questão de cultura, nós temos que inclusive ter esse problema em mente, principalmente os prefeitos que estão entrando agora, sabedores que este é um problema crucial, que nós não podemos resolver do dia para a noite. Mas, de qualquer maneira, com planejamento, nós haveremos de vencer esse período. Obrigada ao senhor também, deputado Dalmo. Encerrando o nosso bloco, a nossa rodada das considerações iniciais com o senhor, deputado Paulo Guedes. Até 15 dias atrás, lá no norte, nós estávamos preocupados com a seca, né? E hoje estamos aqui debatendo a questão das enchentes. Eu fico feliz que a Assembleia criou essa comissão especial para discutir as questões das enchentes. Eu vou sugerir aos meus colegas... Senão foi muito criticada no início. O jornal mesmo, né, presidente? Até falou que a Assembleia estava abrindo espaço para discutir a enchente em plena seca. Mas hoje já está com resultado positivo para isso. Mas é importante que eu vou sugerir, vou almoçar com o presidente da Assembleia daqui a pouco, vou sugerir que a gente possa criar uma comissão permanente para discutir seca e enchente, porque esse problema acontece todos os anos em Minas Gerais. Tá? E os problemas é o mesmo. Para você ter uma ideia, a bancada federal colocou 25 milhões para o estado de Minas Gerais, para a prevenção de enchentes. Até ontem, o governo do estado não tinha feito o plano de trabalho. Ou seja, tem que esperar a chuva chegar, as pessoas morrerem, as casas serem inundadas, assim, tudo só fica para a época. Então a gente tem que começar a preparar, por isso que é importante ter uma comissão aqui na casa, que fica o ano inteiro dedicando a isso, cobrando os governos, né? O deputado Arlen falou do FIDRO, que é uma grande verdade, né? Ninguém consegue ter acesso a esses recursos do FIDRO, que vem de uma série de multas que se aplicam, inclusive na minha região, que é a região pobre, que é o norte de Minas. Vai tudo para esse fundo, é um fundo que é o fundo do fim do mundo, que ninguém sabe para onde vai o dinheiro, ninguém consegue ter acesso aos recursos do FIDRO. Então eu quero dizer que talvez seja uma pauta importante a gente fazer a defesa para que a gente crie uma comissão permanente aqui na casa para tratar das enchentes e também da seca, porque esse problema todos os anos nós temos. E aí eu culpo também a burocracia. A burocracia é o grande problema, né? É o grande entrave disso tudo, porque nós temos um excesso de órgãos fiscalizadores, tanto no Estado quanto na União. Mas se o recurso chega, mas você não pode imediatamente usar. Tem que ter todo aquele aparato, né, de qualificação de procedimentos, né, de projetos, de licenciamento, disso, daquilo, que até quando o dinheiro realmente chega para ser usado, né, já passou 1 ano, né, 2 anos, e você não consegue usar, porque a burocracia no Brasil tomou de conta. Né? Eu falo isso com propriedade, eu fui diretor de um órgão de combate à seca, que é o DENOX, lá no norte de Minas, e eu sei o que eu estou falando. Né? Você às vezes tem um dinheiro na conta e não consegue fazer nada. Por quê? Porque tem toda uma burocracia de fiscalização, AGU, CGU, Contratadoria Interna, Procuradoria, Ministério Público, todo mundo quer saber, né? A preocupação deles não é resolver o problema lá na hora do momento, não. É ver a legalidade do processo. E a legalidade do processo demora 2 anos. Às vezes nem consegue, porque vence o prazo, vence o convênio, você tem que devolver o recurso e não consegue executar. Então, nós temos que pensar como fazer isso, né? Diminuir essa burocracia que está instalada hoje
Hoje não, né? De muito tempo, e ela só vem aumentando, porque todo dia cria mais um carro, cria mais um órgão, né? Então eu acho que o excesso de fiscalização, né? Então é tanta gente fiscalizando que o funcionário público, que é o responsável por dar assinatura para resolver o problema, já não tem mais coragem de fazer. Então eu acho que está na hora de repensar como fazer isso, ter regras mais claras, regras definidas, regras mais simplificadas, para atacar problemas que ocorrem todos os anos no Brasil inteiro. Bom, nós vamos para o intervalo, já vamos ouvir alguns prefeitos eleitos sobre os problemas que eles sabem que vão enfrentar. Não sai daí. Olá, você quer ter uma visão abrangente e aprofundada daquele assunto que é do seu interesse? Saúde, meio ambiente, economia, comportamento e muito mais. Tudo que afeta o seu dia a dia pode ser tema de debate no Panorama. Aqui no estúdio sempre 2 convidados, com pontos de vista diferentes, que ampliam as discussões. E ainda, reportagens especiais para que você entenda melhor cada assunto. Eu sou Fernando Gomes e espero você no Panorama, terças, quartas e quintas ao vivo pela manhã, com reprises à noite e no fim de semana, aqui na TV Assembleia. Não existe nada mais emocionante do que amamentar. É um momento mágico. E o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa nos primeiros 6 meses. Depois começa a dar alimentos saudáveis e continua amamentando até 2 anos ou mais. E quando você tem o apoio da família, dos amigos, da empresa de trabalho, de todos à sua volta, como eu e Pedro tivemos, fica tudo muito melhor, né, filho? Seja também um amigo do peito. Apoie a mulher que amamenta. Para mudar a política, pratique política. Eu vou olhar para a política como um assunto meu. Vou começar a me informar mais sobre política. Vou identificar os bons políticos, afinal, não são todos iguais. Não vou escolher o menos pior, quero o melhor candidato e por completo. Sem essa de deixar para escolher na última hora, eu já estou procurando o meu candidato. Assembleia de Minas, o poder do cidadão. Nossa discussão de hoje é sobre a prevenção a enchentes e aos outros problemas causados pelas chuvas. Muitos prefeitos que vão assumir em janeiro de 2013 sabem que vão precisar de ajuda para evitar danos nesta temporada. Umas 2 vezes, 3 vezes ao ano, as enchentes costumam invadir umas casas na região mais baixa da cidade. É uma preocupação muito grande e isso aí os moradores ficam muito preocupados quando chove, porque às vezes tem que estar levantando móveis, colocando em partes mais altas, até tirando dentro de casa, e com os próprios filhos, né? O pessoal tem a preocupação. 12 de Campos ficou assim um tempo sem fazer limpezas de córregos, entendeu? E agora há pouco tempo fez uma limpeza que melhorou um pouco, mas nós temos a intenção de estar limpando, largando e cortando umas curvas para poder diminuir essas enchentes lá. O município não tem enfrentado com certo planejamento esses problemas. Eles estão crescendo e nas últimas chuvas do ano passado, por exemplo, várias barreiras e várias pontes que foram danificadas ainda continuam nesse estado. Então eu imagino que os próximos passos serão, primeiro, um ataque imediato à questão, tentando minimizar o impacto que as chuvas trarão nos próximos meses aos cidadãos. Mas em seguida é preciso fazer um planejamento muito bem feito para a limpeza desses córregos, de modo que eles não alaguem no volume que está acontecendo, e também a contenção dessas encostas, dessas barragens, é preciso ser feita também com urgência, começando pelos pontos mais graves e depois tentando fazer um trabalho preventivo. Infelizmente, o que se tem feito até agora é só remediar. A palavra mágica no primeiro momento serão as parcerias com o governo do estado, eventualmente com o governo federal. O município não está preparado, não vem se preparando, não planejou, então o município não tem recursos próprios para esses empreendimentos. A chegada da cidade é um pouco baixa. Mas é só na entrada lá mesmo da cidade. É mais baixa que aonde tem a ponte do rio. A água, ela imbrica pela rua fora, né? Então a parte é pouca, assim, a parte de baixo da cidade. Mas e aí inunda tudo, né? Ficamos sem saída. Fazer umas pontes secas, ou manilha, né?
que comporte a água e levantar lá um metro o asfalto. O que o senhor pretende fazer então para conseguir recurso e conseguir melhorar essa situação? Isso a gente vai atrás dos deputados, né, que é os companheiros da gente, o governador arrumar lá com mais urgência, né? Precisamos lá, que é a única saída que nós temos. Doesse uma pessoa lá, nós não temos hospital, não temos médico, né? Então fica complicado. Bom, ouvindo esses prefeitos, a gente conhece bem, né, a realidade das cidades mineiras. Quando vem enchente, atrapalha tudo, né? E eles vão ter dificuldades, não vão? Com certeza, nós sabemos disso aí. Não é somente pelos depoimentos aqui prestados, como também toda cidade, todo município, a maior indagação é o que fazer para evitar enchentes, né, presidente? E particularmente, eu disse, na nossa região, sim, que há 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós tivemos tantas e tantas dificuldades. Chegou um ponto que o governo Itamar Franco transferiu a sede do governo em 99 para ficar, acompanhar lá na região, de perto, o problema seríssimo que viveu Itajubá, ficou embaixo das águas lá, Pouso Alegre, e Santa Rita. E por vários dias, né? Foi uma enchente histórica. Uma semana. Naquele momento, um apoio moral importantíssimo, mas o que falta, a palavra deles mesmo, é o planejamento, é já a prevenção que temos que fazer. E aí poderia o próprio Ministério Público, né, a Defesa Civil, todos esses órgãos, né, que às vezes até contribuem para a morosidade que as coisas não aconteçam de fato quando chega recurso, poderia nesse período, por exemplo, que antecede as chuvas, né, ajudar nesse planejamento, né, ajudar os prefeitos, né, ajudar a cada município, né, a se planejar para enfrentar essas situações. Mas isso não acontece. O Ministério Público só aparece na hora que as águas chegam, né, a Defesa Civil também só aparece na hora que o problema já aconteceu, aí todo mundo quer resolver. Aí quer resolver, mas aí todo ano essa mesma história se repete, né, no norte de Minas com a seca, no sul de Minas com as enchentes. Então nós precisamos começar, né, a fazer a nossa parte. Essa ideia de criar uma comissão permanente aqui é importante e que a gente possa fazer mais debates como esse, inclusive debates ampliados, né, talvez do plenário da Assembleia, seminários, né, chamar esses representantes desses órgãos, né, dos órgãos ambientais, de defesa civil, do governo do Estado, do governo federal, de todos os órgãos, para que a gente possa, né, começar a planejar isso durante o ano inteiro, não deixar apenas para o momento que a coisa de fato acontece. Os órgãos não conversam? Dificilmente. Aí, com relação ao que foi falado agora anteriormente, a gente fala não que a Defesa Civil só aparece naquele momento da enchente. Não. A Defesa Civil de Minas Gerais, a gente tem que tirar o chapéu para ela, porque ela vai para a sede de associação, prepara os cursos. Acontece que não tem alocado no orçamento dela um recurso para poder estar fazendo os projetos ou estar fazendo as coisas. Era um órgão que as pessoas chamam e ela está lá junto lá e faz um grande trabalho já há bastante tempo. Essa é a Defesa Civil ou estadual? Estadual. Não só na questão da seca, né, que inclusive hoje o Coronel Martins conseguiu, junto com o presidente da AMANS, o Valmir Moraes, e o pessoal do 10º batalhão lá, colocar até um entreposto lá para que a cesta básica já fique lá, para que ela já esteja à disposição. Agora, o problema da enchente é muito grave. O Toninho Andrade estava falando ali, prefeito eleito de Barbacena, que precisa de limpar o rio. Coitado do prefeito que for limpar o rio para poder desassorear esse rio. Vai preso! Na hora, vai estar junto de lá, IBAMA, IEF, Ministério Público, tudo isso aí. Então, realmente, nós temos que, como as coisas estão caminhando, a gente toma aí alguns sustos, porque existem lei. Então, a Lei 8666, por exemplo, ela tem a inexigibilidade de licitação. Se você vai determinar e vai fazer algum projeto e você busca o Oscar Niemeyer, você busca o Susequinde, você busca o Gustavo Pena, quer dizer, você está querendo um projeto mais bem delineado. Então, na lei fala assim, você publica a inexigibilidade de licitação. Depois que acontece aquilo que foi publicado lá na frente, chega alguém e bloqueia os bens e manda ver, se for o caso, às vezes até prender e tudo a pessoa, porque
acabou cumprindo aquela lei. Então nós temos que... A lei está fria demais, deputado? A lei está fria, não, é a aplicação da lei. A lei está clara, está correta ali. A aplicação, quer dizer, então você não pode usar o Instituto de Inexigibilidade de Licitação. Ninguém mais vai ter coragem de fazer isso. Então, nós vamos ter que chamar para esse debate, porque, por exemplo, nós chamamos alguns órgãos federais que cá não apareceram, como, por exemplo, o Ministério da Integração Regional. Nunca mandou nem um papel. Nem um papel. Ele não mandou. E às vezes acontece alguma coisa. Por exemplo, Itabirito veio aqui trazer um problema para a gente, que foi feito um projeto, a Codevasf fez o esgoto da cidade, né, na primeira enchente levou tudo, porque não olharam a cota máxima do rio. Aí nós questionamos a Codevasf mandou algumas pessoas aqui, mas nunca mandou um engenheiro. Aí nós questionamos depois, fora da comissão, o pessoal da Codevasf, o que foi? Não, quem fez o projeto foi o prefeito. Bom, mas não tem que o órgão que vai executar essa obra, ele não tem que dar uma olhada para ver se aquele projeto está bom, está ruim, né? Tem tanto técnico aí, quer dizer, o licenciamento ambiental hoje de Belo Monte, a gente vê aí o governo federal querendo fazer uma empresa, gerar energia elétrica para poder levar empresas para lá, fazer o desenvolvimento da região, quer dizer, não consegue o licenciamento. Agora já temos outras situações, que é o funcionário está trabalhando em grandes obras, quer dizer, eles param, eles põem fogo, aí vai o Ministério do Trabalho, aquilo é trabalho escravo, quer dizer, nós estamos realmente isso que o Paulo Guedes falou, é órgão demais para fiscalizar, dinheiro nenhum para poder estar fazendo. Agora o Berizal, que começou no governo de FHC, Fernando Henrique Cardoso, começou essa obra e até hoje não terminou, que o meio ambiente não deixa. Entendeu? Uma obra de fundamental importância. O Rio Pardo seca todos os anos, uma obra que vai atender 10 municípios da região, vai abastecer Paiobeiras e várias cidades da região. Você não consegue concluir a obra. Todo ano o DENOC devolve dinheiro que vai para as obras do Ceará, porque o meio ambiente de Minas Gerais não deixa executar essa obra. E aí os de Minas Gerais ou Minas Gerais está proibindo também de fazer lá, Giral e Belo Monte? Não, estou falando aqui, estou citando um exemplo aqui, não estou falando é geral, estou citando um exemplo. Quando a gente fala, nosso aqui, Paulo, quando nós falamos então de planejamento, uma obra no Rio por causa de uma pererequinha, né, que tinha lá, vocês sabem disso, o Lula ficou irado na época com... Mas a questão do planejamento passa um pouco pela nossa ação também. Aqui eu acho que a comissão tem esse papel importante. Nós comentamos aqui nos bastidores, os prefeitos passam uma situação quando tem uma ação do Ministério Público que determina que o prefeito tem que comprar um remédio tal, ele tem 24 horas para comprar aquele remédio. Não tem licitação? Não tem licitação, não tem nada. Então, numa situação emergencial de catástrofe, onde o município decretou e tem recurso para ser investido naquela ação, tem que ser imediato. Porque o exemplo que eu citei no bloco anterior, os 50 milhões que o governo federal destinou para ações emergenciais aos municípios de Minas Gerais que haviam decretado, só o tempo que levou para executar aquele recurso, aquela obra, ela já gerou consequências piores ainda no município. Uma ponte, uma rua, alguma coisa que era uma coisa pontual, ao longo de 6 meses, 8 meses, aquilo aumentou o problema da cidade. Então, o Dalmo levantou um dado aqui importante. A gente volta 13 anos atrás, 12 anos atrás, a nossa região do sul de Minas, que teve um índice de águas fora do comum. Eu moro em Itajubá, na época tive água dentro de casa, 1,40 m durante uma semana. Nós ficamos, todas as famílias do bairro, nós ficamos todo mundo hospedado no ginásio. Mas foi uma semana de mais de 1 metro de água dentro de casa. Ou seja, mais de 80% da cidade de Itajubá estava debaixo de água. E aí Santa Rita, Pouso Alegre, de lá até agora, nenhuma ação planejada de investimento forte foi executada na cidade. Pois é, de onde está a falha? Ou, por exemplo, em Pouso Alegre, lá o bairro São Geraldo, que sempre está tendo, hoje sim, ação do governo federal, junto com o governo de Minas, junto com a Copasa, investimentos do PAC, hoje lá as obras do DIC, né, vão, a gente acredita, quase pronto também. Resolver e amenizar parte do problema. Em Itajubá, as barragens que foram prometidas não foram atendidas até hoje. Mas só para dar um parênteses, muitas audiências nós fizemos há 2, 3 anos atrás, mas parou todo esse trabalho através da questão ambiental. Aí eu queria trazer duas coisas aqui, um dado importante. Dificuldades. Os comitês de bacias em todo o estado de Minas Gerais, que tem uma ação fundamental
de profissionais técnicos, né? Conhecem e tudo mais, não tem repasse, não estão tendo repasse do governo para executar o seu trabalho, que poderiam ser inclusive Itajubá mesmo, grupos importantes, técnicos, que conhecem, têm soluções para o problema. E aí, por exemplo, em Itajubá, nós temos um exemplo lá que eu acho que vale ser ressaltado. A Universidade Federal de Itajubá, seu departamento de engenharia hídrica, tem projetos de prevenção, por exemplo, da rede de monitoramento. Monitora todo o Rio Sapucaí para alertar a comunidade. No caso de Itajubá, pela estrutura montada hoje, consegue alertar a população em 6 horas de antecedência. Para alertar, por exemplo, a cidade de Pouso Alegre, que está a 70 quilômetros, hoje a estrutura prevê um dia. Então, assim, se for acontecer se for um nível de enchente que o pessoal da engenharia hoje pode prever, no caso de Pouso Alegre é possível alertar um dia de antecedência, ou seja, são ações importantes de investimento. O governo federal, para encerrar, Paulo, anunciou em agosto agora o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais, prevendo até 2014 quase, na verdade, 50 bilhões de reais. Para que Minas Gerais, os municípios, possam ter esses recursos investidos nas nossas cidades, é o que a gente falou. É planejamento, são projetos na linha de prevenção, mapeamento, monitoramento e respostas. Ou seja, mais uma vez, a unificação do trabalho dessa comissão com os órgãos responsáveis e aí os comitês de bacias que a gente não havia pontuado serão fundamentais para a gente, de fato, pegar esse a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, ela já conseguiu colocar câmeras em barragens que têm risco. Ela já conseguiu fazer o monitoramento e foi criado já em Minas Gerais uma sala de eventos e de situações que já está organizando para monitorar isso aí. Mas o que nós precisamos é essa questão da burocracia. Eu não sei como nós vamos vencê-la, porque não vamos vencer a questão dos projetos de meio ambiente. Aqui mesmo em Santana de Pirapama, o governo liberou 3 pontes para duplicar a ponte na estrada existente. Foram 6 anos para poder resolver. E a AMANS, por exemplo, as associações micro-regionais, lá em Montes Claros, por exemplo, o Departamento de Engenharia da AMANS fez mais de 100 milhões de reais de projetos, dos quais uns 60 ou 70 milhões acabaram saindo. Quer dizer, nós deixamos claro que precisa de ter isso que tem na Associação Micro-Regional. Eu acho que o governador podia concentrar nessa Secretaria do FUAD NOMO uma parte de inteligência de funcionários que possam pegar, quais são os 20 municípios que têm mais problema com enchente? Quais são os projetos que nós temos que fazer aí? Como é que nós vamos dividir isso aí? Eu acho que tem que ter essa decisão. O DEOP faz um projeto, o DR faz outro projeto. Quer dizer, tem uma secretaria que busque uma outra solução, Arlen, que poderia ajudar a resolver os problemas, era o governo do Estado e o governo federal criar um registro de preços que poderia ser usado para comprar materiais, né, de construção, esse tipo de coisa que poderia resolver um problema. Nós temos isso. Mas não tem. Fala que tem, mas não aplica, né? Não aplica, né? Não aplica. Isso não existe. Tem que ter, para facilitar, inclusive, você comprar o material, evitar fazer aqui todo o processo de licitação. Eu me lembro quando eu estava no DENOX, em 2005, uma seca brava, o governo federal liberou 3 milhões para o DENOX. O dinheiro chegou no dia 26 de dezembro e tinha que executar, licitar, até o dia 31, não tinha prazo para lançar mais a licitação. E aí eu resolvi fazer uma dispensa de licitação. Tinha 80 municípios com decreto de emergência. A comissão de licitação do DENOX falou assim: você vai ser preso, você vai ser preso. Eu falei: não, eu vou fazer. E fiz. Daqui tem uma determinação e coragem do gestor. Fiz, e coincidiu que no mesmo dia que eu fiz a dispensa de licitação, aconteceu um pregão eletrônico na Codevasf, para comprar o mesmo material. Eu consegui comprar na dispensa de licitação com 43% mais barato do que o pregão eletrônico da Codevasf que aconteceu no mesmo dia. Né? Então isso aí, depois vem a todas as fiscalizações e atestaram que foi o processo mais bem feito, né, que existiu no DENOX, foi essa dispensa de licitação. Eu acho até, Paulo, buscando essa ideia sua aí, Dalmo, eu acho que nós que participamos dessa comissão, talvez mais alguns outros deputados, sim, nós poderíamos procurar o procurador-geral que foi eleito aí, né, que tomou posse agora, né? Procurá-lo, porque quem sabe
o Ministério Público não possa, inclusive, quem sabe ele fazer esse registro de preço, o próprio Ministério Público, para que os prefeitos, para que os órgãos, né, façam adesão ao que o Ministério Público fez. Porque o problema todo é que a gente vê, faz isso aí. Você corre o risco, quer dizer, o Paulo teve a coragem de correr o risco, devia ser preso. Quer dizer, se o próprio Ministério Público fizer isso aí, quiser participar um pouco mais, né? Você vê como é que está sendo bom o Ministério Público participar da área de defesa social aqui em Minas Gerais, que vai vendo quais são os problemas. Hoje de manhã, eu estive com o Wander Borges lá no ITER, né? Falei, Wander, por que nós não vamos propor para o governador, né, de trazer alguém do Ministério Público para ficar aqui no ITER? Porque está o sujeito ali, o produtor, tem erro? Tem. Vamos ver realmente qual é o erro. Quer dizer, o pequeno produtor, ele não pode ir no banco, ele não pode aposentar. Por quê? Porque ele não consegue mais ter esse ITER. Bom, eu preciso terminar o bloco, vou precisar dar uma palavra rápida, senhor deputado Dalma, só para a gente concluir e para o nosso intervalo. Eu acho essa posição realmente do Paulo é muito importante. E além do mais, agora, para o próximo ano, teremos agora um novo instrumento para fiscalizar as obras do Tribunal de Contas, chama Geobras, é tudo por satélite. Então, mais isto aí, um órgão fiscalizador para ver a planta iniciar, no meio da sua construção, quando termina. Então, nós não sabemos até que momento que é bom ou que é ruim. Que muitas vezes pode ter projeto e não tem efetivamente o dinheiro para executar a obra. Bom, no próximo bloco vamos ouvir outros prefeitos sobre esses problemas das chuvas. Não saia daí, a Assembleia Debate volta já. Um espaço de análise, o aprofundamento que a mídia tradicional nem sempre mostra. O programa Sala de Imprensa tem sempre um convidado especial com muito a dizer. Um especialista conversando com os jornalistas. Um tema diferente a cada semana. Formação e muita informação. Acompanhe o Sala de Imprensa, um programa novo toda quinta. E depois vários horários alternativos para você, aqui na TV Assembleia. Brinquedos indignados com o descaso da dona resolvem fazer um julgamento improvável e cheio de reviravoltas. Uma fábula cheia de verdades para tocar a consciência de crianças e adultos. A Revolta dos Brinquedos, em cartaz no Teatro da Assembleia, de 1º a 9 de dezembro, às 17 horas. 25 estados brasileiros têm dívidas principalmente com a União. Minas paga mais de 4 bilhões de reais por ano só de juros. Com 1 bilhão a mais nos cofres, Minas poderia construir 5.000 novas unidades de saúde ou escolas para mais 399 mil alunos. A dívida está sangrando o Estado. Renegociação já. Junte-se à Assembleia Legislativa nesta luta. Participe. Assembleia de Minas. Poder e voz do cidadão. Me levaram logo para aquela máquina, a tomografia, tirar os exames rápidos. O objetivo final é que o paciente seja assistido de uma melhor maneira e de uma forma mais ágil. Com o SOS Emergências, grandes hospitais estão recebendo mais equipamentos, mais leitos e capacitando os profissionais de saúde. Essas ações, complementadas pelas UPAs, desafogam as emergências, agilizam e melhoram o atendimento. Em caso de emergência, ligue 192. É tempo de diminuir a espera. É tempo de saúde. Esse é o bloco final da nossa discussão sobre a prevenção a enchentes e outros acidentes decorrentes da chuva. Nós vamos agora ouvir a opinião de outros prefeitos eleitos sobre os projetos contra esses estragos. Temos 2 aglomerados grandes que se resumiam só em becos de terra, sem esgoto, sem infraestrutura nenhuma. E antigamente os problemas eram muito maiores. Ao longo do tempo, com obras de urbanização, infraestrutura ao longo da cidade, conseguimos minimizar estes problemas. Neste ano tivemos um pequeno problema em um aglomerado, que a Ecopaz está executando uma obra, e em função de uma caixa que ela não concluiu, desceu muita água, perdemos
algumas moradias, mas não perdemos nenhuma vida. E temos frequentemente problemas na região Canal de Ibirité, próximo à Lagoa da Petrobras. Recentemente tivemos também alagamento em algumas casas, devido ao fato de a Petrobras não ter baixado o nível da lagoa, e como tem muita aguapé, isso contribui para que o nível fique ainda maior. É um trabalho que vem sendo feito a longo prazo, que nos últimos anos tem melhorado, com obras de drenagem, de captação fluvial, e nós vamos dar sequência a esse trabalho para que não tenhamos mais problemas com chuva. Nós temos no distrito de São Vicente, nós temos o problema da enchente, que o córrego sai do leito e vai até as casas, e os moradores são obrigados a sair de casa. E temos também na sede do distrito, em Baldim, o problema de um córrego também que invade um supermercado e outras casas. A população não pode ficar à mercê disso. Imagina você de madrugada sendo acordado, saindo da sua casa por causa de enchente. O córrego invadiu as casas, né, e as pessoas pediram, então a própria população da comunidade, né, foi que ajudou os moradores. A gente vai acionar a Defesa Civil, né, para chegar aí até o município, juntamente com o engenheiro, para nós vermos qual que é o problema, como que nós podemos solucionar esse problema. Bom, então nós vamos agora para as nossas considerações finais. Eu gostaria de pedir uma reflexão sobre um problema que foi levantado o tempo inteiro aqui, de um meio ambiente, segundo os senhores, ser um entrave à realização de alguns projetos contra as enchentes. E agora começa pelo senhor, deputado Paulo Guedes. Não só o meio ambiente, são os órgãos fiscalizadores dos governos, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Você tem que passar por muitos órgãos. A burocracia, para você conseguir o dinheiro, fazer o projeto, conseguir as licenças, pedir a benção de órgão tal. Quando você consegue licitar e depois a própria fiscalização durante a execução dessa obra, às vezes leva anos, né? Às vezes você não consegue nem concluir e às vezes nem iniciar essas obras, porque quando você faz um convênio desse, ele tem prazo, né? Às vezes a burocracia come mais da metade ou o tempo inteiro do prazo que está previsto no convênio para a execução daquela obra. Você não consegue a licença ambiental, o órgão não aprova, te pede outro documento, e fica aquela, né, depois tem a licitação, alguém entra com recurso, o Ministério Público entra no meio, e é assim que acontece, né? Hoje o Brasil funciona assim, então precisava mudar um pouco essas regras, principalmente quando se trata, né, de coisas emergenciais, como a seca e como as enchentes, que acontecem no Brasil inteiro, especialmente em Minas Gerais, né? Lá no norte do estado, a gente todos os anos convive com a seca. O governo gasta milhões e milhões com caminhão-pipa, com medidas paliativas, né? E isso poderia ser resolvido com grandes projetos, né, que resolveria o problema definitivamente. Por exemplo, a região de Espinosa, de Mato Verde, de Monte Azul, de Porteirinha, todo ano o governo gasta horrores, né, com cisterna, com medida paliativa, com poço artesiano que seca, com tubulação que entope porque a região é de água calcária, né, com os caminhões-pipa, né? Nós temos a água do São Francisco, está a 70 quilômetros de lá, poderia fazer uma adutora do Jaíba, né, e resolver todo aquele problema ali daquela região, né? Então nós inclusive estamos levando essa ideia para a Codevasf, para o governo federal, para resolver o problema daquela região, que é a região mais crítica quando se fala de seca no norte do estado de Minas Gerais. E o outro passo é vencer a burocracia. Se a gente conseguir vencer a burocracia, ter a boa vontade desses órgãos, né, e muito planejamento, inclusive eu quero sugerir aqui, o Arlen deu a ideia, eu quero torná-la pública aqui, que essa emenda da bancada federal de 25 milhões, né, que está aí, que o governo do estado ainda não fez o plano de trabalho, que faça um plano de trabalho para fazer projetos, né, fazer vários projetos para todos esses municípios mais afetados, usa esse dinheiro, faz os projetos, né? No próximo ano a gente já vai providenciar os recursos antes da chuva acontecer, com os projetos na mão, resolver os problemas, talvez essas medidas que precisam ser feitas, né, com mais boa vontade, com mais eficiência. Obrigada, deputado Paulo Guedes. Deputado Dalmo, suas palavras finais no nosso programa. Eu acho realmente esse assunto muito importante para que a Assembleia possa acampar de mais profundidade. Pudemos fazer essa comissão, teve tantas e tantas audiências, ouvimos aí durante 15 ou 20 audiências públicas, as autoridades, o governo federal lamentavelmente ausente a tudo, nem sequer um documento que esse relator solicitou não foi atendido por determinação do presidente.
mas isso não é bem o caso. Eu acho que nós poderíamos sim, a partir do ano que vem, criarmos, como o presidente falou, Arles Santiago, ter aí uma comissão permanente para orientar. E teremos como um grande parceiro a Defesa Civil. É muito importante dizer que durante todas as nossas audiências públicas, a Defesa Civil esteve presente, orientando, capacitando inclusive todos os contatos, orientando os municípios e principalmente na elaboração dos projetos que com certeza os prefeitos terão que fazer. Eu acho que esta parceria também com a Associação Mineira, com a Associação Microrregional é importante, e também uma discussão também desta casa com referência à redução do FIDO. Eu acho que essa é a parte burocrática que realmente sempre está entravando os projetos, tem dificultado muito, particularmente na elaboração dos projetos. Vamos encampar essa proposta, temos que lutar, buscar aí essa comissão permanente para a seca, como o Paulo mesmo falou, que eu acho um assunto importante também. Podemos fazer uma gestão em Brasília, os deputados têm sua representatividade, a bancada federal também. Então, acho que nós teremos muito a trabalhar para o próximo ano. Obrigado também ao senhor, deputado Dalmo Ribeiro. Deputado Arles Santiago, suas palavras finais, por favor. A barragem que resolveria o problema de Espinosa, ela chama barragem do impossível, que já tem 50 anos que eles estão tentando. A barragem que resolverá o problema da região do rio Jequitaí, eu tenho um tio que morreu com 87 anos, já há uns 10 anos que morreu. Ele, quando menino, viu aí o governo federal começar a mexer com essa barragem, que está caminhando, mas tem mais de 70 anos para poder estar caminhando. Então a gente vê que as regiões mais pobres, elas têm menos densidade populacional, menos poder político, e fica aí a gente tendo que brigar. Essa comissão realmente ela podia ser permanente. Nós tivemos aí alguns órgãos que foram grandes parceiros, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a própria Secretaria do Meio Ambiente, que mandou a Zenilda ficar em todas as nossas reuniões, né, Dalmo? A FEAM veio, o pessoal do IGAN também, em praticamente todas as reuniões, e nós eu tenho agora a convicção, e aqui hoje eu vi, que nós temos que realmente estar aproximando mais o Ministério Público dos órgãos que tem que resolver o problema. Então, se nós tivéssemos tido a participação do Ministério Público junto aí, quem sabe algumas ideias novas poderiam fazer, quer dizer, essa questão do registro de preço, de saco de cimento, de tijolo, né, de consertar uma ponte. Agora mesmo caiu uma ponte lá perto de Oflotone, numa BR. Quantos anos eu estava perguntando aqui para o Ulisses para essa ponte poder ficar pronta? Né? Serão quantos anos? A BR-367, que liga lá Almenara até a Bahia. A BR-135, no trecho lá que vai para São João das Missões, né? Quer dizer, tem que olhar se tem rocha, aí tem que fazer uma consultoria que custa R$400 mil a consultoria para saber se vai atrapalhar aquelas rochas ali. Aí tem que fazer uma outra consultoria que custa R$800 mil para ver se ali não teve alguma outra questão indígena, porque a região lá do Chacriabás, meus amigos que me dão o direito de ser majoritário naquela cidade, que estão loucos para poder ter sua estrada asfaltada, e aí vem consultoria, e a estrada no final não consegue chegar ao fim do projeto, porque o dinheiro já está alocado para o DINIT poder fazer a licitação, mas tem aí acho que 5 anos tem 10 projeto, né? Quer dizer, como é que nós vamos fazer com isso aí? Tem que chamar o Ministério Público Federal para falar, não, vamos lá visitar, vamos ver se tem lá um caco de telha aí de uma choupana indígena alguma vez, enquanto que tem 8 mil indígenas sofrendo ali porque não consegue passar, para a ambulância passar uma dificuldade, ou se por acaso, né, a gente junto, né, trazer mais o Ministério Público para estar participando das nossas ansiedades e aí às vezes buscar soluções que possam resolver definitivamente o problema e evitar tantas mortes que estão acontecendo aí. Obrigada, deputado Arles Santiago. Vamos terminar com o senhor, deputado Ulisses Gomes. De fato, esse trabalho
da comissão, e em especial esse debate, mostra claramente o quanto a Assembleia mais uma vez inova, sai à frente e cumpre o seu papel em identificar os problemas, saber mapear bem onde nós temos os gargalos, e aqui muito claramente a burocracia é um grande gargalo nesse processo, mas o cidadão que acompanha, que vive na pele o problema das chuvas, das enchentes e das catástrofes, dos problemas consequentes das chuvas, também está cansado de ouvir reclamações. Ele quer, da nossa parte, como agente público, e sobretudo os prefeitos agora eleitos, soluções. E para isso, por mais que tenha sido talvez uma falha na ausência do governo federal no debate da comissão, não é da parte do governo federal uma ausência enquanto política pública, enquanto recurso. Eu trouxe aqui exemplos de investimento que nós estamos tendo no sul de Minas, de intervenções grandes e significativas em alguns municípios para o enfrentamento a essa questão. O plano nacional que o governo federal lançou, com quase 50 bilhões de reais de investimentos, mostra a preocupação do governo para atacar esse problema. Cabe a nós agora, a partir desses problemas identificados, mapear e articular os agentes responsáveis para planejar e elaborar projetos para assim pegar esses recursos e a gente não chorar porque faltou isso aqui, faltou isso acolá. Vai faltar se a gente não tiver capacidade de articulação, capacidade de inovação e dinamismo para preparar esses projetos. Então eu não tenho dúvida de que os prefeitos eleitos têm esse grande desafio aqui agora. Nós, como deputados, cumprindo o nosso papel aqui, vamos dar o suporte, vamos acompanhar, mas dialogar mais com a Defesa Civil no seu município, dialogar com a Defesa Civil no Estado que tem grande competência, preparar essas intervenções e talvez num diálogo já direto com o promotor público aí na sua cidade para, ó, promotor, nós temos esse problema, o que o senhor sugere para a gente já enfrentar, porque daqui a um mês as chuvas vão bater na nossa porta e nós temos que estar preparados para alguma coisa. Dialogar mais permanentemente e fazer uma articulação constante com os comitês de bacias na sua região, em cada canto do estado, serão ações fundamentais para que, tão logo a gente supere esse período de chuvas, as ações que aqui a gente detectou possam ter para o próximo ano ações mais concretas para atender o cidadão. Eu acho que nesse sentido, essa comissão se une no consenso de uma articulação de um planejamento cada vez maior no nosso estado e por isso a nossa intervenção política poderá ser mais eficaz se assim a gente compreender esse processo de diálogo. Bom, agradeço novamente a presença dos senhores deputados, agradeço também a você de casa por nos acompanhar nessa conversa tão importante sobre os problemas que a chuva causa em Minas Gerais. Na internet você encontra as informações sobre a Assembleia Debate, incluindo os horários alternativos do nosso programa, e a gente se encontra de novo na semana que vem. Tchau, até lá.